maioria das pregações fala sobre Isaac, o filho de Abraão. Mas apesar de parecer estranho, Ismael, o outro filho, o filho da escrava, estava dentro de um projeto de Deus. É o que diz o versículo 13 do capítulo 21 de Gênesis. E diz assim: Deus diz a Abraão: mas também do filho desta serva, Agar, farei uma nação, porquanto é tua semente. Ismael significa aquele a quem Deus ouve. Esse alguém agora está vivendo o dia da adversidade, que é Ismael. Segundo essa passagem que nós vemos, a Bíblia nos diz que um dia os dois irmãos brigaram, o mais velho, Ismael, e o mais novo, Isaac. E a Bíblia nos diz que o dia da adversidade existe para todos nós. É o dia da infelicidade, o dia da angústia, o dia mau. E Ismael estava vivendo esse dia, porque ele foi expulso de casa com sua mãe, porque brigou com seu irmão mais novo, e certamente o irmão chorou, queixou seu pai, queixou a mãe. Então Abraão deu um pouco de água, um pouco de pão, e despediu o menino Ismael e sua mãe. Mas Salomão disse também em Eclesiastes 7,14, no dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, que era o dia que Ismael estava vivendo, considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Por outro lado, o dia da prosperidade também existe. Se você vive hoje o dia da adversidade, como o dia que nós vamos tratar hoje, que Ismael vivia, tenha certeza de que o dia da prosperidade e da alegria virá na sua vida. E quem diz isso é a palavra de Deus. Amém. Porque ele diz, no dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera, toma esse dia em consideração. Não pense que é um dia qualquer, porque esse dia é importante que você considere e aprenda com a adversidade. Se você está vivendo o dia mau, o dia da tristeza, o dia da humilhação, saiba que Deus fez os dois dias. Ele fez o dia da adversidade, mas Ele também vai fazer na sua vida, vai fazer com que você viva o dia da prosperidade. E nesse dia você vai gozar do bem do Senhor. Nesse versículo nós notamos ainda que a Bíblia fala do homem de uma maneira geral, que quando vê o dia mau, ele acha que vai morrer. Ele acha que não vai haver mais nada depois daquilo. Não é assim muitas vezes que a gente se sente? Quando a gente passa por uma perda, quando passa por um problema muito sério, a gente às vezes diz, pronto, a minha vida acabou, nunca mais eu vou ser feliz, nunca mais eu vou sorrir, nunca mais eu vou achar outra pessoa, nunca mais eu vou conseguir um emprego daqueles, nunca mais. A gente sempre pensa que algo acabou. A gente acha que tudo acabou, que não tem mais volta, e a gente passa então a não acreditar no futuro por um período de tempo. Mas a diferença daquele que crê nas promessas de Deus é que nós cremos no futuro. Porque a Bíblia diz também que deveras há um bom futuro para cada um de nós. Isso é a palavra de Deus que diz, deveras há um bom futuro para cada um de nós que cremos. A Bíblia afirma que existirá na sua e na minha vida o dia da adversidade. Mas também afirma que certamente o dia da prosperidade virá. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu e você também vamos vencer. Eu e você também vamos viver o dia da prosperidade. Portanto, quem abraçou a fé, se ainda não passou, vai passar pelo dia da adversidade. É o dia das lágrimas, é o dia da angústia, mas a Bíblia também nos ensina que o dia da adversidade, ela não assinala, ela não significa o dia da sua derrota.
De forma alguma, porque nós não vivemos por vista. Nós enxergamos além das aparências e dos maus rumores. Se Deus tem projeto na minha e na sua vida, o dia da adversidade vem para ser mais uma página na minha e na sua história. O dia da adversidade vem para que eu e você tenhamos currículo. Crente tem que ter currículo. Crente tem que ter currículo de adversidade para poder contar a vitória. Aquele paralítico, quando ele começa a andar, primeiro ele teve um problema nas pernas, primeiro ele parou de andar, primeiro ele viveu o dia da adversidade, para que depois Deus venha e dê a ele o dia da prosperidade. E nós que cremos nele, temos que ter currículo. O dia da adversidade vem, para que depois nós possamos dar o brado de vitória, para que nós possamos viver o dia da prosperidade. Mas Ismael, menino, vivia no meio do conflito. A Bíblia conta o início do conflito quando Isaac foi desmamado. E nesse dia Abraão deu uma festa para Isaac, o filho mais novo. E lá no versículo 9, nós vemos que aconteceu um mal-estar entre os dois irmãos, Isaac e Ismael, Ismael mais velho. Mas será que isso seria motivo suficiente para que um pai expulsasse um outro filho mais velho e a sua mãe de casa? Será que isso seria motivo para que Ismael passasse por tudo que ele passou? Lá em Naum 1:3 está escrito que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O texto nos mostra que nós não sabemos o caminho que Deus tem para nós e não sabemos se era ou é necessário nós chorarmos ou vivermos aquilo que nós choramos e vivemos. Mas Deus sabe, porque as nossas vidas pertencem a Ele. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu conserto. Deus fez de Ismael um príncipe, e dele nasceram 12 príncipes e uma grande nação. O dia da adversidade chegou no dia dele, mas ele teve vitória, porque a Bíblia diz lá em Gênesis 21 que era Deus com aquele moço. Da mesma forma, Deus é comigo e com você. O meu e o seu caminho, ele pode ter muitas adversidades, como o caminho de Ismael, mas vai chegar o momento de se cumprir o que está escrito em Deuteronômio 28, na minha e na sua vida. E diz assim: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Porque o dia da prosperidade vai chegar nas nossas vidas, assim como chegou o dia da adversidade. Deus tem um caminho no meio da tempestade. Os problemas da vida mostram que Deus está no controle das nossas vidas. Eles indicam que Deus está dizendo: eu faço como quero e abro o caminho no meio da tormenta. Você está passando por uma tormenta, Deus vai abrir caminho para você, para que você passe por ela e viva o dia da prosperidade. A tormenta não vai te engolir, a tormenta não vai te afogar, você não vai morrer sem ver o dia da prosperidade na sua vida. Ismael começou a viver uma sequência de problemas quando ele tinha mais ou menos 14 anos de idade. Nessa fase ele começou a enfrentar dificuldades, porque Sara pediu ao marido para rejeitar a mãe do menino Agar e seu filho Ismael. E o interessante, e Deus mandou que Abraão fizesse exatamente o que a mulher dizia a ele para fazer. Abraão então chamou Agar, deu a ela água, deu pão e despediu os dois. Abraão era um homem rico e próspero. Se ele quisesse, ele poderia ter mandado uma comitiva com o menino Agar, com o menino Ismael e com sua mãe Agar. Ele poderia ter mandado camelos acompanhando os dois, com muito suprimento, com muita água, com guardas para guardá-los no meio
deserto, e depois de servir a Abraão por muitos anos, Abraão despediu Agar, a sua serva, e o filho dela e dele, levando apenas pão e água. A Bíblia diz que ele não deu mais nada para ela. Mas por que Abraão não deu suprimento para Agar e para o filho Ismael? Por que Abraão despediu os dois daquele jeito? Por que, sendo tão rico, Abraão despediu os dois, levando apenas pão e água e sozinhos para o deserto? O texto nos ensina que aquilo que Deus tem a fazer em nossas vidas, Ele não deixa que o homem faça por nós. Amém. Quem vai fazer na minha e na sua vida é o Senhor. E é por isso que muitas vezes as pessoas me despediram e te despediram vazio ou vazia, ou com muito pouco. É porque quem vai fazer por você e por mim é o nosso Pai Celestial. Para que a glória seja apenas dele. Por que Abraão não ajudou o filho? Por que Abraão não ajudou aquela serva que o serviu por tanto tempo e que deu a ele o seu primeiro filho? Porque Deus é o ajudador dela e do menino. Ele zelou e fez cumprir os planos dele na vida do menino e na vida de Agar. Às vezes nós perguntamos o que está acontecendo. Se eu e você não recebemos do homem, é porque quem vai fazer é Deus. Do Senhor é que vem a nossa vitória. Se o homem não nos ajuda, não é para você se revoltar, não é para você se entristecer, não é para você ter raiva daquele que não te amparou, daquele que não estendeu a mão, porque o nosso ajudador é Ele. É porque Deus não permitiu. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso protetor. O texto nos ensina que quem vai fazer na minha e na sua vida é Deus, não é o homem. O menino Ismael foi despedido da casa, mas ele tinha direitos de filho. Segundo as leis da época e da forma como Agar foi dada a Abraão por Sara, a mulher de Abraão, Ismael era, na verdade, o filho de Sara. Porque, segundo as leis da época, Agar era propriedade de Sara. Então, ela disse ao marido que se deitasse com Agar e que o filho que ela tivesse seria de Sara e não de Agar. E o filho, então, era considerado o primogênito. Ele foi o primeiro filho. Mas mesmo assim, o menino foi despedido, foi expulso de casa. Preste atenção. Acabou a água, acabou o pão. Enquanto os dois viviam daquela água e daquele pão que receberam do homem, nada aconteceu. Muitas vezes Deus deixa que coisas acabem em nossas vidas, porque Ele quer mandar a provisão dele para nós. Enquanto nós vivemos daquilo que o homem nos dá, enquanto dependemos daquilo que o homem nos fornece, nada acontece. Porque quando acaba a provisão do homem, Deus entra na minha e na sua história com a provisão dele, e aí tudo muda e tudo acontece. Deus se manifesta quando aquilo que veio do homem acaba. Deus espera que aquilo que recebemos do homem, aquilo que nós pensamos que é bom para nós, acabe, para que ele comece a agir na minha e na sua vida. Você está esperando em quem? No homem? Você está esperando em si mesmo? Você está esperando em quem? Deus quer que a gente acabe aquela provisão que veio de nós mesmos ou que nós esperamos do braço e da mão do homem, para que ele comece a agir na nossa vida. Foi assim com Ismael e é assim com você e comigo. Muitas vezes nós recebemos o bom de Deus e nós ficamos agarrados a ele. Mas Deus disse que tem o melhor da terra para nós. Então, nós ficamos agarrados àquilo e não recebemos o melhor de Deus, porque nós achamos que não tem mais nada para nós. Mas Deus está dizendo hoje que é preciso acabar algo.
para que Ele comece algo novo em nossas vidas. Nos versículos 16 e 17 do capítulo 21, nós vemos que Agar largou o menino no arbusto para não vê-lo morrer. Ismael, na verdade, foi deixado 2 vezes. Primeiro pelo pai, quando mandou-o embora de casa. E segunda vez ele foi deixado pela mãe, quando ela o largou para morrer só no deserto. A situação de Ismael era muito diferente daquela situação que nós vemos do menino do capítulo 17 de Reis. Quando a mãe diz no versículo 12 que ia preparar 2 bolos ou 2 cavacos, um para ela e outro para o filho. Ela diz assim: para que comamos e morramos. Disse a mulher, ela morreria abraçada com o filho. Muito diferente da situação de Ismael. Agar não fez isso. Ela abandonou o menino chorou, ele clamou e chorou. E a Bíblia diz, em Gênesis 21, 17, e Deus ouviu o choro do menino. Sem querer e sem saber, Ismael usou uma arma infalível diante de Deus. Deus não resiste às lágrimas de um filho injustiçado. Não era qualquer choro, não era choro de carpideira, não era choro de birra, não era choro de revolta, era um choro verdadeiro, desesperado, de alguém que foi tremendamente injustiçado. Naquela situação em que Ismael se encontrava, estavam reunidos 5 elementos fundamentais e infalíveis para um desfecho vitorioso da parte de Deus. O primeiro elemento é que no dia da adversidade, Deus conhece as lágrimas de sinceridade. Ele conhece o meu e o seu choro. Ele conhece a sinceridade do meu e do seu coração. Ele conhece o choro de birra. Ele conhece o choro de raiva. Ele conhece aquele choro de reclamação e de murmuração. Ele está vendo as lágrimas que também, por outro lado, que nós escondemos das pessoas, porque nos sentimos envergonhados. Nós escondemos deles, mas não conseguimos esconder de Deus. E Deus ouviu a voz do menino na sua inocência e na sua sinceridade. Em segundo lugar, Deus escuta o choro de quem é filho. O filho é herdeiro. O filho tem uma promessa. Tiraram de Ismael todos os direitos que ele poderia ter. Despediram no vazio, mas não podiam tirar o sangue de Ismael. Você tem sangue real nas veias. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. E é por isso que eu e você vamos conseguir. Deus tem compromisso com quem é filho. Mas ouça, o seu compromisso com Deus vai determinar o tamanho da sua vitória. Quanto mais compromisso você tiver com Ele, quanto mais engajado você estiver com Ele, maior vai ser a sua vitória. Podem te julgar, podem dizer que você não tem direito nenhum, você pode ser injustiçado, mas você tem direito, porque eu e você somos filhos. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E ninguém pode tirar isso de mim e de você. O grau de parentesco que eu e você temos com Jesus, e foi Deus que nos deu, e Deus tem compromisso com os seus filhos. Nós somos co-herdeiros em Jesus Cristo. O filho pode estar no deserto, debaixo de uma árvore, abandonado como Ismael, mas vão ter que entender que eu e você somos filhos. Podemos estar vivendo escassez no deserto, podemos ter transgredido, falhado, caído, mas você é filho, você tem os direitos. A porta pode estar fechada para você, mas ela vai abrir porque você é filho. E a palavra de Deus nos garante que assim como existe o dia da adversidade, o dia da prosperidade, com certeza ele virá na sua e na minha vida. Em terceiro lugar, Deus respondeu a oração e ouviu o choro de uma pessoa injustiçada. Você está sendo injustiçado? Jesus disse que bem-aventurados aqueles que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O menino não fez nada de tão extraordinário. Ele caçoou, mas isso não era motivo para ele ser jogado no deserto para morrer. Deus sempre fica do lado dos injustiçados.
Deus sempre escuta o choro do injustiçado, porque Ele conhece a voz do injustiçado. Jesus foi injustiçado. Fique tranquilo, porque Deus ouve e chama os injustiçados de bem-aventurados, em Mateus 5:6. Em quarto lugar, Deus ouviu o choro de um menino que tinha uma promessa. Nos capítulos 16 de Gênesis, nos versículos 11 e 12, Deus faz uma promessa a Agar. Enquanto ela fugia da face de Sara, Deus disse a Agar que ela teria um filho, que ele se chamaria Ismael e que ele seria bravo, e que sua mão seria contra todos, e a mão de todos seria contra ele. E assim aconteceu, como o Senhor prometera. E disse Deus que ele habitaria diante da face de todos os seus irmãos. Nós sabemos que Ismael é pai dos árabes e que eles habitam diante de Israel. Deus é tremendo. Ele prometeu e ele cumpre. E sempre que eu falo sobre Ismael e sobre essa mensagem, eu lembro que o meu pai escolheu meu nome quando ele servia no Estreito de Gibraltar. E ele contou que ele tem uma foto dele na casa, e que um dia ele tinha um pé em Israel e outro pé na Palestina. E ele ficou 2 anos ali naquelas terras árabes. E naquele tempo ele escolheu o meu nome. Quando ele voltou, ele casou com a minha mãe e tempos depois eu nasci. E ele disse que escolheu o meu nome pela sonoridade, que significa mulher. E que ele se sentiu muito abençoado naquela terra. E 20 e poucos anos depois, aquilo que meu pai sentia, aquela atração por aquele lugar, eu nasci e Deus me chamou como missionária no meio dos árabes. Ele me chamou para pregar para aquelas pessoas que atraíram tanto meu pai sem ele saber por quê, porque ele não era evangélico. Mas Deus cumpre tudo aquilo que ele promete. Essa passagem nos ensina que aconteça o que acontecer, não importa quantos desertos você atravesse, quantos anos se passam, se você tem promessa de Deus, Ele vai escutar o teu choro. E você vai testemunhar contando o que Deus fez na sua vida. Em quinto e último lugar, Deus ouviu o choro de um indefeso, de uma pessoa solitária, debaixo de uma árvore, padecendo, chorando e sofrendo. A idade da lei é de 12 ou 13 anos. Ismael já tinha percepção para perguntar a Deus: por quê? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu tenho que sofrer sendo eu tão novo? O que eu fiz de tão errado? No versículo 11 do capítulo 16, Deus diz a Agar que Ismael seria bravo, portanto forte. Como criar um homem bravo? Como criar um homem forte que nunca foi à batalha, que nunca lutou, que nunca guerreou, que nunca passou por nenhuma adversidade? As adversidades fazem com que sejamos mais fortes. As adversidades fazem com que sejamos guerreiros mais fortes para Deus. Deus ouviu o choro de Ismael e ouve hoje o nosso choro, quando nos sentimos injustiçados, quando nos sentimos sozinhos, quando nos vemos no meio de um deserto, quando achamos que o dia da adversidade vai nos engolir. Pode a mãe deixar seu filho, mas a Bíblia diz: eu, Senhor, não esquecerei. Está escrito lá em Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Você pode estar indefeso como Ismael, mas o que está com você é mais poderoso do que o que está no mundo. As adversidades não servem para acabar com você, elas servem para que você as vença. É por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E quando nós passamos por elas e vencemos as adversidades, nós nos tornamos guerreiros mais fortes e, portanto, mais úteis para Deus.
Deus ouviu o choro de alguém que pensava estar vivendo os últimos momentos na terra. De quem pensou, a morte me cerca, chegou o fim. Você está entendendo o que diz esse texto? Às vezes temos sentimentos de fracasso, de derrota, de perda, mas Deus está ouvindo o nosso choro. E Ele vai mudar esse sentimento, porque Ele vai acampar ao nosso lado. Deus ouviu o choro de um menino sofrido. Ele sofria por falta de pão, de água e principalmente por falta de afeto. Você é carente? Você se sente carente? Você acha que ninguém tem afeto por você, que você não recebe o afeto que você gostaria? Deus está vendo você. Deus está enxergando você. Se ele não tivesse alimento para o físico e tivesse a mãe com ele, o sofrimento seria menor. Deus está no controle. E às vezes, como na vida de Ismael, até os mais próximos se distanciam de nós. Mas Deus mandou a glória do céu descer naquele lugar. A Bíblia diz que era o anjo do Senhor. Deus tem negócio e compromisso com quem é filho. Deus tem negócio e compromisso com quem é injustiçado. É por isso que Deus falou: desce lá, meu filho. Choravam Agar e Ismael. E Deus ouviu o choro do menino. Deus conhece o meu e o seu choro. Deus conhecia o choro de Agar, o choro de indignação, porque perdeu tudo. Mas o choro do menino era o choro de alguém que estava sendo injustiçado. Era sincero. Deus sabe a diferença. Deus sabe fazer a diferença. Ele conhece o meu e teu choro. Aquele choro de birra, aquele choro de raiva, aquele choro que diz: por que Deus permite isso? Não é esse o choro que Deus ouve. Você pode se esvair chorando desse jeito, mas não é assim que Deus ouve. Mas se você se humilha diante de Deus, Deus vai ouvir o teu choro. A Bíblia diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. E Ele vai te dizer: eu ouvi o teu choro, eu ouvi o teu clamor. Ele abriu os olhos de Agar para ver o poço que já estava ali. O desespero embota os nossos sentidos. Mas essa passagem nos mostra que depois do deserto, depois da solidão, depois do dia da adversidade, depois da falta de muita coisa, depois da carência, vem o dia do banquete, vem o dia da prosperidade. A Bíblia diz que Deus era com aquele menino. Ele cresceu, fortaleceu-se e tornou-se flecheiro. O pai dos árabes, está lá em Gênesis 25:12. Deus nos leva para o deserto. Deus permite o dia da adversidade. Permite que passemos por certas situações de dificuldade para lá mesmo, no lugar onde não há possibilidade, Ele tornar todas as coisas possíveis para nós. Porque Ele é Deus. E agindo Ele, quem impedirá? Deus vai agir na sua vida. Não importa o que esteja acontecendo agora. Não importa como você esteja se sentindo. O dia da prosperidade vai ser vivido por mim e por você, porque é a promessa de Deus. A sua vida não vai ser só adversidade. A sua vida não vai ser só choro. A sua vida não vai ser só tristeza. A sua vida não vai ser só carência. A sua vida não vai ser só falta de afeto. O dia da prosperidade vem aí. Porque aquele que prometeu é fiel e justo. Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por tua mão estendida. Obrigada por tua palavra. Obrigada por teu amor, Senhor. Obrigada por tua misericórdia, Pai querido. Glorifica o teu nome em nossas vidas. Estende a tua mão de poder sobre nós e fala aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus.